Bom, pessoal, boa noite. Eu estou gravando aqui um MMRG para a gente fazer um planejamento agora do Google Ads. Né? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já conhece, né, a metodologia da Legos. Então, o MMRG, né, é a gente compreender que a gente precisa, para desenhar um planejamento estratégico, primeiro desenhar uma meta, o método, né, que é o caminho para a meta, odos de caminho, método, né, caminho para a meta, ter uma previsão de recursos, né, e aí a gente pode falar de recursos tecnológicos, né, plataformas, recursos financeiros, que aí no caso do Google é o próprio tráfego, e recursos humanos, né, no caso pode ser, né, o FII mensal da agência ou até mesmo, né, se a gente precisar ter um colaborador a mais para poder tocar esse projeto, né, a gente pode incluir isso, tá? Então, aí, como é um projeto que a gente já tem um histórico, eu vou explicar basicamente a estratégia como um todo, né, como que a gente faz a visão desse planejamento, né, e como que a gente estrutura, e aí depois a gente vai partir para a planilha. Bom, imagina que toda vez que eu vou fazer um planejamento, né, principalmente aqui no Google, a gente precisa ter os KPIs, né, que são Key Performance Indicators ou indicadores-chave de performance, que são os indicadores que vão compor, né, as linhas do funil. Né? Então, a gente tem nitidamente, né, que há um funil, né, e a gente sempre começa com uma visão global. Tá? A visão global é o funil, né, em nível superior, é o maior nível dentro do Google Ads. E aí, o que seria esse funil global? A gente sempre começa com o estímulo, né, com o input, que aí é o investimento, né, a gente pode colocar investimento em tráfego, então eu vou ilustrar R$ 8.000, né, eu vou depois, né, entender que com o investimento eu compro visita ou clique, né, então eu tenho um CPC e o custo, né, e a quantidade de cliques. Se o CPC é R$ 1, né, com R$ 8.000 eu vou ter 8.000 cliques. Depois a gente vai administrar taxa de conversão, né, que não adianta só ter os cliques, né, então a gente vai ter, né, a taxa de conversão como indicador, né, chega nos pedidos, o ticket médio importa, né, e aí dependendo da quantidade de pedidos, o ticket médio chega na receita, e aí a gente chega no principal indicador que é o ROAS, que é o Return Over Ads Spent, né, que é os gastos diretos com custos de publicidade, né, que é o retorno sobre os gastos com publicidade, desculpa. Tá? Bom, e aí para a gente fazer uma visão macro, a gente sempre vai usar os dois extremos. Né? Para quem é gestor, ele sempre tem que estar em mente que de um lado eu coloco o estímulo e do outro lado sai o resultado, né? Como se fosse numa indústria. Você coloca insumo e sai produto acabado no final. Independente de quantas máquinas, de refugo, o que acontece no meio do caminho, a gente sempre olha essas duas pontas. Isso é muito importante, porque o drive vai ser sempre o ROAS. Tudo que a gente faz é orientado ao ROAS. E vocês vão entender porque eu estou dando bastante destaque nessa questão do ROAS, tá? Bom, tendo esse funil mapeado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o histórico. Como é uma visão global, todo esse número vai ser a média de algo, né? E aí, entendendo o histórico global, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma projeção, tá? Só que essa projeção sendo feita pelo histórico global, pelo funil global, ela não tem substância, ela é muito evasiva, então eu não consigo ter tanta clareza. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é decupar esse funil global, tá? Dá para fazer vários tipos de decupagem, mas o que a gente indica, tá? Como é um processo de planejamento dessa forma, né, ainda em estágio inicial, porque nós estamos falando aqui de um projeto com investimento da ordem de 5, 6 mil reais, e dá para sofisticar muito esse trabalho, tá? A gente indica decupar por estratégia, tá? Dentro do Google, né, que tem a ver com as suas instâncias, tá? E aí, basicamente, existem várias formas da gente definir a estratégia, tá? Mas quais são as mais relevantes para a gente desenhar? E aí eu deixo a critério do próprio gestor do Google definir como que ele vai decupar. Mas geralmente a gente enxerga, tá? Primeiro, branding. Branding é sempre mandatório. Então, geralmente a gente indica ter uma campanha separada para branding, com budget separado, tá?
trabalhar inclusive erros de grafia nas palavras-chave, nos grupos de anúncios e tudo mais. E essa campanha está isolada, geralmente é a campanha de maior ROI. Então é uma campanha que a gente geralmente tem restrição de orçamento, bate no teto, mas geralmente tem ROI gigantesco, né? No caso da Moncloa, a gente tem um desafio porque é o nome de uma cidade, né? Então pode ter essa dispersão. Então provavelmente a própria palavra Moncloa talvez não deva dar um ROI muito grande, deva ter um volume grande. Mas se a gente usar Moncloa com mais uma palavra-chave, né? Chás, difusor Moncloa, loja Moncloa, site Moncloa, aí provavelmente a gente vai conseguir ter mais especificidade na análise, tá? Depois você tem o shopping, tá? O shopping deve ser considerado, sim, né? A gente sabe que é difícil trabalhar com uma empresa que trabalha com branding, porque você tem um valor agregado maior e o shopping ele compara todo mundo ali como se estivesse numa vala comum, né? Você não consegue mostrar o seu valor ali naquela competição, mas eu acho que é uma outra instância. Então a gente pega o funil e decupa para branding, decupa para shopping, tá? E campanhas de search, né? Então dentro de search, como a gente tem tipos de produto, eu imagino que vocês devam ter construído campanhas de search pelo campo de semântico dos produtos, né? E eu indico uma para cada segmento, né? Então, uma para chás, né? Que é diferente do difusor, que é diferente, né? Do óleo essencial. Então, a gente entender essas campanhas de search, tá? E aí, né? Existe o PMax. Eu não sei se vocês já estão utilizando, né, a campanha de Max Performance do Google, e se tiver, a gente também consegue administrar dessa forma, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai pegar o funil global e vai decupar nessas estratégias, pode ser 5, 6, 7 estratégias. E aí o que a gente fez, né? Decupando, a gente consegue dar um zoom e perceber se o ROI médio está em 10, é natural que alguma dessas estratégias vão estar com ROI maior do que 10 e outras menor do que 10. Né? E aí, naturalmente, na análise, o que a gente vai ver? Se essas que têm um ROI maior do que 10, a gente consegue aumentar o budget, porque às vezes elas estão batendo no teto, ou às vezes só de decupar essa visão, a gente já consegue ter clareza que tem lugar que às vezes dava para a gente poder aumentar o budget, mas às vezes por isso está meio turvo, né? Numa análise de painel de dashboard do próprio Google Ads, a gente não consegue ver com tanta clareza, né? Então a ideia é justamente essa. Bom, pegamos o histórico, decupamos, o que a gente vai fazer? Vai fazer um prognóstico dessa visão, né, para o ano de 2024 ou o ano em questão, para os próximos 12 meses, tá? Só que tem uma coisa importante, que nesse caso, como a gente vai estar trabalhando o Google Ads com o MMRG do Meta Ads, das campanhas de influencer, das campanhas, né, de conteúdo, tá? Existe um fator externo, né? Porque se a gente aumenta o awareness, né, que é o nível de consciência da marca, vão ter mais pessoas buscando, né? Então, quem está liderando, né, o e-commerce tem que ter essa sensibilidade. Porém, dentro do próprio Google Ads, tem como também a gente trabalhar o achatamento, a projeção, tá? Inclusive com projeção dentro dos canais em cima de uma estratégia, que aí eu vou explicar, tá? Existe uma relação inversamente proporcional receita e ROI, né? Então, quando a gente aumenta muito o investimento, qual que é a vontade do empresário, né? É que o resultado aconteça proporcionalmente, né? Mas qual que é a vida real? Não acontece assim. Então, não é uma projeção linear, né? É só colocar investimento que o ROI vai se manter, tá? Só que existe um efeito retardado, que é o quê? À medida que eu aumento o budget, tá? Eu estou aumentando a quantidade de novos usuários, né? Eu aumento o meu cookie pool, né? Que é a piscina de cookies, né? Que é a quantidade de usuários que a gente está marcando para o nosso público. Mais pessoas conhecem a gente, tá? E muitas vezes eles não compram naquele momento, mas eles passam a considerar a compra nos próximos meses. Então, estrategicamente é como se fosse assim. A gente vai aumentando o investimento, tá? Gradativamente. Porém, o ROI, ele não aumenta na mesma proporção, tá? Ele vai sendo, é como se a gente fizesse um incremento maior no budget e um incremento pequenininho na venda, tá? Só que à medida que o tempo vai passando, como uma média móvel, um lance de elasticidade, a gente pode ir aumentando o ROI ao longo do tempo, tá? Então a gente tem dois critérios
para poder fazer essa projeção. Uma é entender parcialmente todos os canais ali, né, as estratégias, e ir fazendo uma ponderação de investimento e ROAS, tá? E outra é no global a gente entender que a gente aumenta primeiro o budget, né? A venda vai começar, né, crescendo não proporcionalmente naquela mesma dimensão do tempo, mas vai acontecer ao longo do ano, tá? E aí o que a gente aconselha? Dá para a gente trabalhar um incremento de 300%, tá, no ano de 2024. Ou seja, se a gente tem hoje um budget, né, do Google Ads da ordem de R$6.000, dá para a gente fazer um planejamento para acabar dezembro com R$18.000, né? Então quer dizer então que se a gente está vendendo pelo Google 50 mil, nós vamos vender 150 mil? Não, é isso que eu estou falando. Provavelmente a gente vai colocar para às vezes a gente investir R$18.000, mas lá na frente vai estar vendendo 100 mil. Aí você pensa, poxa, mas aí você está achatando o ROI. A ideia é essa no começo, para depois a gente poder ampliar. Lembrando que, como a gente vai estar fazendo esse projeto do Google Ads integrado com outros projetos, como o do Meta Ads, como do Influencer, tá? A gente vai somar todos esses MMRGs, vamos compor, né, a grande meta da empresa e aí a gente leva esse número para o financeiro. Se a nossa margem de contribuição, né, e o nosso caixa sustentar esse crescimento, a gente vai ter um ok da área financeira. Tendo um ok da área financeira, aí realmente né, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então a gente já ter planejado o recurso e aí o gerenciamento né, uma vez que o líder do e-commerce está ajudando a estruturar esse projeto inteiro, tá, a gente tem naturalmente o líder da área que vai estar acompanhando e aí o G do MMRG é o gerenciamento, né? A gente tem um modelo de gestão diária, né? Semanalmente o líder do Google Ads vai apresentar um número, né? E a gente vai estar acompanhando semanalmente e depois mensalmente, depois trimestralmente, depois anualmente. Então a gente sela aqui a estratégia. Agora vamos para as planilhas para vocês compreenderem como que a gente faz o MMRG do Google Ads, né, de uma maneira completa, concisa, tá? Eu vou estar utilizando os números hipotéticos, tá? Para poder construir a base da planilha, né? Vou fornecer esse vídeo mais a base da planilha para que o líder do Google Ads, de posse desse material, aí sim possa, né, de forma consciente, baseado em tudo que ele está fazendo, construir o orçamento do Google Ads para 2024, tá? E aí a gente tendo isso fechado, a gente valida em reunião, dando aprovado, e aí a gente arregaça a manga para fazer a coisa acontecer. Então vamos para a planilha. Bom, então voltando aqui, esses números, tá? Eles foram os números do diagnóstico que foi, né, passado para a gente, tá? Antes da gente começar com a mentoria, tá? Então vai ser importante para a gente justamente utilizar dessa base para entender a lógica, tá? Então vamos imaginar que aqui seja outubro, novembro e dezembro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente pegar essa tabela e duplicar. Aí aqui, ó, eu vou pegar aqui o branding. Aí eu preciso levantar o histórico de branding, tá? Aí logo abaixo eu vou pegar aqui, ó, vou colocar, por exemplo, a campanha de shopping, tá? Aí vamos imaginar que eu tenho uma campanha de search regionalizada, né? Aí eu tenho aqui search Paraná, que às vezes é onde eu estou mais presente, e aí o branding, né, no estado do Paraná é importante. E aí de repente eu posso ter aqui search, né, restante do Brasil. Estou dando um exemplo, tá? Só para a gente poder ilustrar. E para fechar, eu vou pegar aqui e identificar aqui a PMax do Google, tá? E até vou colocar, temos campanha de YouTube, já vou preparar aqui, né? Vou colocar aqui YouTube. Lembrando que se a gente não tiver campanha no YouTube, né? Eu sempre falo isso, não vamos desprezar o zero também é número. Então, para mostrar que tem oportunidade, né? Que muitas vezes fala assim, porque eu liberei o orçamento e bateu no teto. Cara, não tem como bater no teto no Google com 4 mil, 6 mil, 8 mil. Se a gente estivesse colocando 400 mil no mês,
né, para uma marca restrita de produtos, talvez a gente poderia falar que está batendo no teto, né? Pode acontecer da gente não estar conseguindo escalar por conta de ROI, né? Aí é outras coisas, mas falar que no Google não está conseguindo gastar, na minha concepção não faz sentido, né? Provavelmente eu não estou com o ecossistema inteiro à disposição, porque realmente as propriedades do Google elas são muito expressivas a nível de audiência e alcance, tá? Bom, só para poder a nível de visualização, eu vou até fazer o seguinte, eu vou alterar as informações dessa primeira etapa do funil aqui, para que a gente fique sabendo que aqui é o somatório, que aí, sabendo que é o somatório, né, a gente tem clareza do que está acontecendo aqui. Bom, só para fechar aqui, desculpe, às vezes eu sou meio perfeccionista. Bom, então chegamos aqui, tá? E aí o que vai acontecer na prática, né? Só para ilustrar. Muito provavelmente, na hora que eu chegar aqui, eu vou perceber que de repente o branding, eu estou gastando aqui R$500, né? 525, eu tenho que pegar no meu histórico, né? 538, 480, né? Então beleza. Deixa eu apagar aqui, tá? E deixa eu apagar aqui também. Bom, e aí vamos perceber, vamos imaginar que como é branding, tem pouca gente buscando. Então se a minha média é 45, por exemplo, pode ser que no branding o meu CPC aqui seja 38, aqui seja 0,47, aqui pode ser 0,56. Então, ou seja, eu posso perceber que o meu CPC é menor. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar 525 dividido por 38, aí eu vou ter a quantidade de cliques. Uma coisa que vocês vão perceber geralmente uma visita de branding, ela geralmente tem uma taxa de conversão melhor, porque a pessoa já vai com intenção, tá? Então, em tendo uma taxa de conversão melhor, pode ser que eu consiga perceber que aqui eu estou 3,2%, aqui eu tenho 2,3%, aqui eu tenho 2,8%, tá? O que vai fazer com que a quantidade de pedidos de branding vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Bom, vamos lá. Bom, 44, aí aqui o que vai acontecer? Eu vou sair aqui, tá? E aí o ticket médio eu vou apurar, sei lá, aqui está em 208. Uma coisa que acontece, às vezes o branding, o ticket médio é diferente, porque depende do que? Da gestão da home. Olha que interessante, né? Ou então até da gestão do link que eu coloco na hora que a pessoa está pesquisando lá no Google, tá? Então é importante para a gente entender que dá para fazer gestão de branding também, tá? Então o que vai acontecer? Eu pegar aqui, né, 208 e multiplicar por 44, o que vai acontecer? Olha que interessante, tá? Agora eu vou calcular o ROI, né? Isso aqui é hipotético, mas vocês vão começar a perceber que nesse exemplo aí eu consigo, né, matematicamente, através dessa tese, né, que como é branding, geralmente é uma visita mais qualificada, né, eu começo a perceber que uma parte do orçamento, ou seja, 10% do share, né, me entrega um ROI maior, né? Aí aqui eu vou ver se eu consigo fazer uma campanha de projeção para melhorar o branding, tá? É a mesma coisa eu vou fazer com os outros. Eu vou pegar mais um exemplo aqui, o Google Shop, de repente eu gastei 1.250, aqui é 1.350, aí eu vou falar onde que de repente a gente pode estar com problema no Google Shopping, tá? Lá no Google Shop é mais concorrido, então provavelmente nós vamos ter aqui 58 centavos, um custo mais caro, 78 centavos, 98 centavos, tá? E provavelmente aonde a gente tem competição, onde a gente não entrega o nosso valor e ninguém sabe quem é a gente deve ter uma taxa de conversão menor. Aí aqui eu caio para 1,50, aqui eu caio para 0,98, 1,25. Então o que vai acontecer aqui, né? Um exemplo, né? Eu tenho que apurar os dados reais, tá? Eu chego aqui nos pedidos, tá? E aí o ticket médio, né? Pode variar também, mas eu não vou mexer aqui. Então o que aconteceu nesse caso aqui para a gente poder apurar e fazer um teste aqui, tá? O que acontece nesse ROI? Já que o shopping geralmente tem mais concorrência, né? E tem às vezes indicadores piores. Geralmente, opa, tem uma coisa errada aqui. É porque eu não fiz essa conta aqui, ó. Se eu pegar 1.250 dividido por 0,58, eu vou chegar aqui nessa quantidade de cliques, tá? Então o que está acontecendo aqui? Só para a gente lembrar como exemplo, tá? O ROI achatou.
né? Então nós estamos falando aqui, ó, só pra gente lembrar, ó. Calma, tem uma coisa errada aqui nas contas. Ah, tá. 0,98%. Então, o que aconteceu aqui? Olha o que aconteceu com o ROI. O ROI achatou. Eu já estou com o ROI menor aqui, ó, tá vendo? 5,4 e tal. Então, o que vai acontecer? Eu estou decupando, né, o funil global do Google Ads, né, por branding, shopping, vou fazer no search do Paraná, search restante do Brasil, PMax, YouTube. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu tenho agora clareza do que está acontecendo para cá, né? Aí como é que eu vou planejar 2024? Cara, simples assim, eu venho aqui, né? Duplico isso aqui, tá? Na verdade eu vou duplicar tudo, tá? Ctrl C, Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V, né? E vou colocar aqui, ó, 2024, né? Eu vou apagar aqui porque aqui vai ser soma, né? Porque aí depois, no final, eu vou somar tudo. Então, na prática, o que eu faço? Poxa, branding eu não consigo, né, aumentar muito investimento, mas eu vou criar uma tese aqui de repente, aumentar, sei lá, R$50. Aí, né, aí só pra gente colocar aqui, ó, janeiro, né, fevereiro, março, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, sei lá, 550, aí até pegar aqui, só pra gente poder ir até dezembro. Bom, beleza, até dezembro, tá? Bom, então o que vai acontecer? Eu vou criar uma tese, já que a gente vai estar crescendo em todas as áreas, eu vou criar uma tese que eu vou aumentar R$20, 50 reais, R$20, mais R$20 por mês. Então, eu tô saindo de 550 e eu vou acabar o ano lá com 770, tá? Vou estabilizar meu CPC aqui em 42 centavos para ficar mais conservador, 0,42, tá? Aí ele já vai calcular, né, todo o custo ali, tá? De toda a quantidade de cliques, tá? A taxa de conversão eu vou estabilizar nessa melhora aqui para a gente poder ir acompanhando. Então, beleza, e aí eu manter ela fixa, não vou colocar melhoria por enquanto de taxa de conversão. A tese de crescimento está no aumento do budget, tá? O ticket médio, né, analisando os três, eu vou colocar em R$250 e vou fazer gestão do ticket médio, né? Já falei, a gente pode, né, levar o cara para home e alterar o mix do produto da home, ou então entender que se as pessoas buscam Moncler, elas estão buscando chá, eu já posso levar logo para a categoria de chá, mas chá é mais barato, então eu vou levar para uma categoria de um produto de ticket maior. Então existe como fazer uma gestão para poder melhorar o ticket médio, tá? E aí eu vou ter aqui, né, o resultado proporcional, aonde a gente vai sair, né, de um investimento de 10.476, né, e como eu não variei nem taxa de conversão, nem ticket médio, o ROI se manteve estável aqui. Então nós estamos falando de um crescimento aí de 40%, né, de budget e 40% de receita bruta, né, para o branding, né? E aí a gente vai fazer esse mesmo exercício para o shopping, né, para a campanha de search, tá? Aí eu vou pegar aqui janeiro, fevereiro, né? Pronto. E aí no final o que eu vou fazer? Eu vou pegar o investimento, né? É igual a soma, né, do branding mais a soma do shopping mais a soma do Search Paraná mais a soma do Search, enfim. E aí eu vou ter o budget total. Somei tudo, e aí aqui eu vou fazer o somatório de 2024, né? Que aí é o quê? Né? Aí é o orçamento de 2024, tá? Então eu vou pegar aqui, vou duplicar 2024, né? E aí eu vou fazer todos os somatórios. Então com isso, né, eu vou ter todo o MMRG de 2024. Então agora só para reforçar tudo, né? Para passar agora um resumo do que eu falei nesse vídeo. Primeiro, né, eu faço um diagnóstico,
do que aconteceu nos últimos 3 meses, né, com os principais KPIs que estão aqui. Segundo, desse diagnóstico eu vou decupar ele pelas principais estratégias: branding, shopping, search Paraná, search restante do Brasil, PMax, YouTube como exemplo, né? YouTube, por exemplo, está em 0 e aí eu posso criar uma estratégia, até falar do YouTube aqui que é legal, tá? Imagina que eu estou em 0 do YouTube, aí eu viro e falo assim, cara, nós vamos começar uma experiência de topo de funil para poder aumentar a cookie pool, né? E aí o YouTube vai ter um ROI menor, mas a gente coloca com um investimento menor. Eu vou começar com R$500, 750, 1.000 e aí eu vou aprender com R$1.000 ao longo do ano todo. Ou então eu vou fazer o seguinte, depois de 1.000 eu vou aumentar 10% por mês. Então o que aconteceu? Eu estou desenhando aqui, tá? Um orçamento e aí o que vai acontecer? Como é display media, né, geralmente você tem um custo por clique às vezes até um pouco mais barato. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, 60 centavos. Então nós estamos comprando usuários, né, de vídeos que fazem sentido para a nossa marca. Aí eu vou chegar aqui, ó, com uma quantidade de cliques, né, que vai crescendo. Só que aí aqui tem um ponto de atenção. Geralmente é difícil a gente encontrar ROI. Então é um lugar onde a taxa de conversão é muito baixa, tá? Então, sei lá, eu começo aqui com 0,25 e vou trabalhar a otimização melhorando mais 0,1% por mês, tá? E aí, ou seja, né, eu vou trabalhar para que, sei lá, até o final do ano eu encontre um caminho onde a gente vai estar aí com 1,35. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, vai me entregar 2 pedidos no primeiro mês, né? 4 no segundo, 7, 10 e aí vai crescendo. E aí, se eu tenho um ticket de 250, o que vai acontecer com o ROI do YouTube, tá? Você vai ver, o ROI vai estar mega achatado, que a receita bruta é 250 vezes 2. Então, o que está acontecendo no YouTube? Né? Isso é normal acontecer. Ele vai começar com ROAS de 1, né? 1, alguma coisa, de 1,041. Né? E aí, ao final, né, do ano, a gente talvez, né, otimizando essa campanha toda, consiga chegar no ROI de 5,62, tá? Então é lógico, né, eu não posso fazer a promessa, né, em nome de quem está fazendo o gerenciamento, né, essa conta tem que ser feita para quem vai entregar o resultado. Inclusive a gente aconselha muito a liderança do e-commerce passar a metodologia para o gestor do Google Ads. O gestor do Google Ads, com a consciência desse treinamento, né, dessa metodologia, faz o planejamento. Esse planejamento deve ser apresentado para a liderança do e-commerce. Essa liderança tem que provocar do tipo, isso aqui não vai acontecer, aumenta aqui, diminui aqui, estou pensando nisso e tal. Pacifica entre os dois, chega no número e aí com essa informação a gente leva para a diretoria da empresa, tá? Então a gente acredita que se a gente realmente fizer dessa forma, a gente vai estar conseguindo construir, né, o negócio da maneira como a gente precisa, tá? Então, pessoal, né, só para fechar aqui, a gente fecha, né, o planejamento no formato MMRG do Google Ads, né, de uma forma bem completa, tá? E enfim, queria deixar, né, isso para vocês. E agora, né, tá com vocês. Pegar, né, esse vídeo, absorver toda a estratégia, pegar esse material, né, das planilhas e preencher ele da melhor forma, né, e a gente entender qual que é a meta de 2024, qual que é o caminho para a meta, quanto que a gente precisa de recursos, qual que é o budget, né, e nos comprometermos diariamente a atualizar o checking point ali para a coisa acontecer, tá bom? Então, um excelente, né, trabalho aí para vocês.